Que isso? A Sora é sensacional. A gente começou bem hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso... Esse negócio. É claro, Sora. Do nosso Chiledorcast. Eu sou o Cauã, um dos apresentadores do nosso maravilhoso projeto. Aqui ao meu lado está o Cego LOL. André LOL aqui. E hoje estamos com a nossa grandíssima convidada. Como a senhora vai, professora Adriana? Como que eu vou? Como a senhora vai? Eu vou de carro. E hoje... Às vezes é pé. Esse foi o Chiledorcast, obrigado. Eu vou bem, sim, você. Bom, Professora, temos aula com a senhora muito, então a gente já teve bastante tempo para se conhecer. Já, era de mulher pra brigar também, né? Exatamente, é trocar. Mas aquele lá, a gente resolve tudo em família. Exatamente, isso Mas, importa. para quem não conhece a senhora, por favor, olhe para aquela câmera com um sorriso no rosto e se apresente. Eu sou a professora Adriana de Artes. Temos aqui duas Adrianas, eu sou a Adriana Peron. Peron. Ok, Vai estar no isso. título, a Jareta também, que no futuro próximo vai vir aí contar como ela atropelou o marido dela. Mas essa senhora é a Adriana do bem, aqui não atropela ninguém. Eu ainda não atropelei ninguém. Ah, já atropelei. Uma Uma caçamba paradinha, ligadinha. toda Adriana consegue falar as coisas. Eu não aprendendo. É de berço, é de berço. Eu tinha acabado de comprar meu carro, ainda estava aprendendo a dirigir. Uhum. Eu consegui arrancar meu retrovisor. Caçamba. Meu Deus. Professora, é o seguinte, a senhora a senhora porque... Né, A senhora, você já tá com... Ela tem, a senhora parou de contar o quê? Nos 19, né? Tá com 19, ela. Ah, eu 90. sou uma menina. É, né? claro. Se a senhora tiver 22, não é muito. É o que eu tenho. Acertou em cheio. Nossa, você Aqui, é ó. bom de conta. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo guardado. É que aí, como é que fala, eu conheci um velho, assim, velho mesmo, que aí toda vez que eu falava, não, pro senhor, porque eu aprendi desse jeito, né? Debaixo do tapa, chamar Sim. os mais velhos de senhor. Tanto que eu falo, senhor, professor Por isso, Hélio. você é diferenciado em relação a algumas pessoas. Algumas alunos. pessoas, senhor. É. Você Por quê? já quer começar com isso? Ai, né? Sora, então... Não, mas assim... Eu não posso. Não, claro, fica tranquilo. Assim, Sora. Corta, pelo amor de Deus. Sora, quanto tempo você aproveita? É isso que eu ia perguntar. Aí eu esqueço que tá gravando, tá gravando, gente. tá Juro, gravando. eu esqueço. Parece que eu tô conversando com Mas é isso mesmo, Sora. É uma conversa. A ideia é essa, né? Isso. Mas eu tenho que falar. E, se for, é claro. Se fosse uma entrevista, eu ia estar com uma pauta aqui e ia ser aquela coisa. Professora Adriana, não sei o quê. Eu só quero conversar. E aí eu falo isso direto. Eu enxerguei essa oportunidade. Agradeço o pessoal Wellington todo dia, né? Professor, Deus no céu, professor Wellington na terra, porque a gente tem a chance de conversar com os professores um pouco do que a gente estava falando com os meninos do Grêmio agora, no episódio que a gente acabou de falar, de conhecer o pessoal é um ser humano, Sim. entendeu? Tem toda uma história, um contexto por trás. Sim. O cara, ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, entendeu? Falando em pai, episódio do professor Cleiton, ele chora contando, falando sobre as filhas, tá aqui no card já. Tipo assim, aqui, na verdade, em cima da cabeça da senhora. Aqui. Em algum lugar desse... É sensacional dessa maneira. E aí a gente conversando muitas vezes, a senhora falava, tipo assim, pô, não sei o quê, eu não sou... a senhora é professora há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Na verdade, é assim, eu fiz magistério há 1000 anos atrás. 1000 anos. 1000 anos atrás, não importa as datas. Exatamente, foi em 2019. E ela vai cacetar. Eu fiz magistério e eu dava aula dos pequenos. Eu queria fazer psicologia, faculdade de psicologia. Na época não tinha a facilidade que tem hoje. E aí eu acabei não fazendo. Dar aula para os pequenos, eles são fofos. Eu amo. São muito carinhosos, Sim. muito carentes, porque eles passam muito tempo junto com a gente, longe dos pais. São pequenos. São muito desprotegidos. Só que exige muito. Por exemplo, ficar com 15, 20 alunos de 4, 5 anos, você tem, vai na hora do... Lá no pátio não, no parquinho, você tem que ter olhos atentos. Sim. E isso, chegava no final do dia, eu estava esgotada. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu falei, não vou. Vou fazer outra coisa. Eu ia fazer pedagogia, eu vou fazer outra coisa. Porque a gente tem uma lista enorme, né? Turismo, pedagogia, psicologia, direito. Meu Deus do E eu céu. fui, e por fim, o que eu resolvi fazer?
ser mãe, casar, ser mãe, cuidar de família. Ser mãe. E aí, muito mãe. né, o dinheiro não dava para mim fazer faculdade, eu não tinha que me deixar nos pequenos, e eu fui deixando o meu sonho para depois. Hoje, o meu caçula está com 16 anos. Uhum. Eu me formei, não faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos. Não, 3 anos, 4 anos. Eu quis que eles fizessem faculdade. Minha filha mais velha começou, aí não parava, eu ia ficar naquela bagunça. Um dia eu acordei e falei, quer saber? Vai plantar bananeira, porque já que ninguém quer fazer faculdade, o sonho é meu, então eu vou realizar o meu sonho. Eu vou fazer. Eu quero, eu posso. E fiz. E conte neles. E eu fiz. E aí, quando eu me formei, e eu falei, agora eu vou dar aula, vamos ver se agora mais madura. Sim. Com outra cabeça. Me apaixonei, porque aí eu olho para trás e falei, gente, eu estava focada nos pequenos, mas eu podia ter ido com os adolescentes. Podia ter. Porque é muito mais fácil vocês. Vocês, assim, chega no intervalo, eu consigo descansar. Uhum. Ao contrário dos pequenos, né? No intervalo você não tem intervalo. Não tem, não existe. Tem que dar comida, dar os lanchinhos, tem que ver se um dá mordendo o outro, tá dando cotovelada no outro. Agora, vocês não. Vocês a gente pode descansar. E é um outro diálogo. Sim. Outra maneira. Então, eu adorei, amei. Professora, ou eu estou mais madura também, não sei. É isso que eu ia falar. É uma constante, tá? Falando com os professores que a gente teve a oportunidade, acaba sendo uma constante até o professor Lucas, no episódio com o Nicolas e com a Laís, também aparecendo aí na sua telinha, ele fala, cara, eu prefiro o pessoal mais velho, eu prefiro os jovens, porque a criançada realmente dá um trabalho. Dá muito, muito. Parece que eles ficam lá com um caninho drenando a energia da gente. Porque a gente requer mais cuidado, a gente tem que olhar. E a sala é judiação com eles e com a gente, enfiar 40 alunos. Já é difícil ser mãe de um. Imagina ser mãe de 40. Os pais não querem, não. Mas, enfim. Lá. E a gente tem que ficar ali com todos eles. Você vê na sala de vocês já são praticamente adultos, tem uma outra cabeça. Se espera que tenha. Se espera. É o necessário. Tem gente ali que tem filho, professora. Tem gente ali que tem filho. Não sabia, não? Agora sabe. Fofoca depois? Fofoca. Verdade, Andrei tem 3 filhos. Quem? Andrei tem 3 filhos de mãe diferente ainda por cima. Acho legal que ela não acreditou. Não. Ela olha pra tua cara e já não acreditou. Eu falei, tá bom. Eu falei pra ti. Mas enfim, depois conversamos sobre isso. Perdão. Vamos deixar em guarda a informação. Deixa abaixo. Você está se quebrando aí. Ô, louco. Então, se espera que vocês, se eu falo contigo sobre o seu futuro, sobre o que você precisa trabalhar em PV, por exemplo. Eu estava falando sobre o desenvolvimento socioemocional. Vocês entendem, eu vou falar isso. Os adolescentes, eles estão muito distantes, tudo para eles está muito distante. É algo meio vago. Muito vago. Não faz vocês está distante, mas eu não sei, vocês já estão começando a botar o pé no chão. Ainda não botou? Tem uns que ainda está flutuando. Mas tem uns que já estão com o pé bem próximo ao chão, vendo que o mundo está lá fora, né? Como diria uma amiga minha, a água está batendo, né? Exatamente. Nas partes traseiras. Fome. Então, você vai começando a acordar, vendo, não, eu tenho que mudar minha postura, eu tenho que mudar meu pensamento. Comportamento. Então, o fundamental já é mais difícil, é muito distante. Mas eu dei aula para o fundamental, claro. Eu gostei. O que eu não queria naquela época era os pequenininhos mesmo. Né? 4 anos, trocar fralda. É creche, realmente. É tipo creche, exatamente. Eu dei aula em creche, dei aula no primeiro, segundo ano, o terceiro também. É muito difícil. Mas, assim, é de uma importância os professores de fundamental sem valor. Lógico. Eu lembro dos professores que eu tive e, para mim, é aquela coisa. Você vai guardando os ensinamentos que ele vai, o professor Ademir, a professora Sueli, todos dão aula. Eu estudei aqui na Marina, então, tipo assim, todos eles eu lembro. E a formação, eles que formam os alunos que vêm parar aqui no Chiledó. Sim, eles são. Entendeu? Aliás, do pré, começa lá no pré. Se você tiver uma boa formação, a coisa parece que
segue mais. E assim, é cultural, é aquela coisa, educação a gente recebe em casa, é claro, só que tem gente que não recebe dentro de casa, acaba tendo que receber fora, e aí você tem alguns professores que eles corrigem o que poderia ser um problema gigantesco no futuro. Essa é a ideia, né? A gente tenta, pelo menos. Tenta, mas aí, tipo assim, tanto que eu tenho, aquilo lá que eu falei, eu tenho primos que estudaram aqui nessa escola, aqui no Chiledó. Eu falo com ele, a professora Márcia, que dá aula aqui há muito tempo, ela dá aula, que eu falo... o café, a sua xícara para isso. Isso aí. Não sei se está muito aquecido, mas tudo bem. E assim, até o cara que se formou aqui, ele ainda lembra do que a professora tal falava para ele, ela falava... Tanto que eu falei, ou seja, o papel que ela se propôs a desempenhar. Ela fez, entendeu? Ela marcou. E aí eu imagino que o professor que quer dar aula, ele sai com essa missão. Sim, é essa a sensação. Missão cumprida. Entendeu? Você conseguiu. Eu propus fazer, eu fiz. Você conseguiu impactar. É tão frustrante quando a gente não alcança, a gente perde um aluno. Eu acho que é bem frustrante. Não aconteceu isso mesmo, mas não aconteceu. Eu acho. Porque eu sou nova. Exatamente. E mesmo assim. O Ribeiro é um aluno que me frustra. Eu quero alcançar ele. Eu ainda não chegamos no final do ano ainda. Eu não vou desistir dele. Vocês não estavam na aula? Qual? Eu peguei ele, trouxe ele para frente, fiz ele fazer. Você vai escrever, fui ditando. E eu vou fazer isso com constância. Eu vou pegar esse menino. Eu vou alcançar ele em algum momento. Não sei do quê. Abordagem. Não sei como, mas vou. Pode falar mesmo. Muitos professores tentam trazer mais para perto. Bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Alguns tentam 1, 2 vezes e param. A senhora falou que vai tentar. Não vou desistir dele, não. Eu quero ver isso. Enquanto ele estiver aqui nessa escola, estiver aqui, eu não vou desistir dele. Eu quero ver isso. Eu sou teimosa. Talvez possa mudar muito. Mas aí que tá. Isso eu estou me sentindo que tem algum problema comigo, porque, segundo os outros professores, ele faz. A senhora me permite? Permito, claro que permito. Não é nem focando no nome específico, mas assim, claramente o problema não está no professor. E eu me proponho, eu falo isso para o Andrei desde que eu conheci esse moleque, eu sempre me proponho a deixar o professor saber disso, que o problema não é você, professor. O problema não necessariamente é você. E quando é o professor, eu deixo saber também. A gente teve um problema no início do ano com didática, o professor sentou com a gente e falou, cara, tudo bem, se o que eu não estou fazendo, ele teve a humildade, ele reconheceu e falou, cara, tudo bem, eu estou fora da minha área, não estou confortável, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente juntou, fez uma rodinha, conversou, sim. Melhorou, a sala produziu. A ideia é essa. Entendeu? No seu caso, e aí eu fazer um paralelo, se a senhora não conseguiu chegar no Ribeiro ainda, com pouco tempo da gente dando aula, a gente conseguiu se conectar bem, né? Eu me propus a fazer a sua matéria. Mas você está aberto, né? Ao contrário dele. Então, ele se fecha. Mas não é todo professor, senhora, entendeu? Então, não é como se eu fosse a senhora está dizendo que eu sou fácil, eu não sou fácil. Não, você é um fofo, é diferente. A partir das 11h35, este homem aqui se torna uma máquina de verdade. Peraí. E tipo assim, eu não necessariamente... Mas com os outros ele faz. Claro. Por que comigo não? A little bit. Você entendeu? Comigo ele nunca fez, por mais que eu faça. Foi a primeira vez que eu consegui tirar alguma coisa dele. Na minha visão... Fiquei feliz. Foi pouco, mas... De fora... Devagarzinho consigo. É um pouco da matéria... Entendeu? Porque aí é aquela coisa, tem a gente tem meio que uma hierarquia de matéria na nossa cabeça. Sim. E esses itinerários, até artes, elas estão ali, né, lá embaixo, na base na pirâmide, lá embaixo. E aí você pensa, pô, aula de arte, velho. Vou fazer o quê? Entendeu? Eu sei a senhora propõe algumas coisas que fogem um pouco do cotidiano, ou seja, vamos fazer um passo de dança cada um. Tudo isso acaba, tipo assim, para quem tá disposto a participar é muito legal. Você se sente legal, interessante fazendo uma coisa diferente. Exemplo, a representação artística que a gente fez da região Nordeste. Passar algumas fotos aí na tela. Sensacional. A gente se divertiu muito. As meninas, no final do dia, eu tive que agradecer a todo mundo, porque foi uma coisa assim, um trabalho em grupo sensacional. Não, foi lindo. Eu amei. Ficou muito bonito. Assim, eu achei interessante a disposição, o trabalho em grupo, tudo aquilo. E sabe que vai continuar. Isso. E para quem tá disposto a participar daquilo, você se sente incluído, você se sente parte de algo. Porque eu vejo arte, você vivendo a arte, não é só eu ficar falando.
aquele blá blá. Eu Sim. tiro por mim, eu não guardo nada na cabeça. Eu tenho que estar lendo, eu não guardo. Eu vou querer que vocês guardem, eu vou exigir isso de vocês. Então, eu tenho que viver a arte. Para mim, a arte é você viver, é você se expressar. Ela não é expressão. Sim. Então, é vocês se expressarem e por isso que eu quero que vocês vão trabalhar sempre, em cada bimestre, um tema do que a gente estiver vendo, né, da disciplina, vocês vão dar materialidade para aquilo. Literalmente você Vai representar... Vocês vão sentir o que é fazer arte. Exatamente, você não lê o que é arte, você faz arte, Exatamente, você vive ela. Isso é sensacional. E aí, senhora, mesmo você teoricamente dando aula há pouco tempo comparado com alguns professores que estão há mais de 20 anos dando aula, a gente conseguiu engrenar muito rápido. Tanto eu quanto esse marginal, a gente é muito amor envolvido, gente. Eu falei, cara, legal participar, questionário socioemocional. Cara, tudo aquilo, eu falei, cara, interessante. O jeito que a senhora dá aula também, o carisma também, né? O personagem, professora Adriana Peron, eu falei, cara, tudo isso vai criando essa aproximação. Toda vez que eu vou preparar uma aula, eu fico pensando, como que eu posso alcançá-los? O que eu posso fazer? Então, eu sempre dou o meu melhor. Posso falhar, porque ninguém é perfeito? Tanto que eu quero, quando eu falhar, me fale. Sim. Eu não tenho problema nenhum de ouvir meus defeitos. Vou mudar? Não sei, vou tentar. Depende, né? Vou tentar, não vou dizer que, assim... Me diga, tá entendendo? Eu gosto de fazer um paralelo com os videozinhos que a gente solta. Eu vou soltar um videozinho, eu fico pensando, cara, qual que é o melhor título para eu conseguir chegar nessa pessoa, por exemplo? E aí você vai lá, coloca, faz aquele com carinho, com coisa... Para que no final, e aí se às vezes o resultado não tá positivo, você quer realmente um feedback para melhorar, entendeu? E eu assim, porque quem está de fora enxerga melhor. Sim, melhor do que você que está imerso. Em situações seja em relacionamentos, em tudo. Quem está de fora vê com outros olhos, não está envolvido na situação. Então eu gosto de ouvir esse feedback de vocês. E é isso que eu ia falar, tipo assim, a gente conseguiu, ou seja, o problema não está na professora. Não necessariamente também o problema está no aluno, o problema às vezes é o contexto, a ideia que não bateu, aquilo lá que a gente comentou aqui, né, da hierarquia das matérias, que assim, tem hora que eu fico pensando, eu falo, cara, esse professor, seria tão legal se ele desse aula de outra matéria que não fosse matemática, entendeu? Eu queria ele explicando qualquer outra coisa, menos equação de segundo grau, e aí assim, no seu caso é um pouco disso, mas é interessante o jeito que as coisas se desenharam. É porque foi afunilando um pouquinho, no início do bimestre, todo mundo fazendo, vai afunilando, e no final a gente tinha pouca gente envolvida, gente envolvida, mas a gente criou algo muito bacana, e o resultado foi aquela representação, entendeu? Então, Sori, eu me considero um chato com professores, entendeu? Porque já tiveram professores que, assim, não bateu o santo, eu falei, cara... Você tenta. Mas vai ter que bater. Isso. Você tem que fazer bater. Você fala, porque você vai ficar um ano inteiro com ele, não tem o que fazer. Não. Ou bate o santo, ou bate. Isso. Ou bate. Ou vai falar assim, o professor não bateu, não nesse ano, né? Falando de momentos da vida que o santo não bateu, eu falei, cara, tá, vamos lá. E aí, no seu caso, foi completamente diferente. Eu tenho meu filho, você, o professor Roger, o professor Wellington, o professor... Às vezes tá com uma equipe boa, fala sério. Sensacional, professora. Só monte, só capa. O professor Davi tá aqui na quadra agora, obrigando o pessoal a fazer abdominais, entendeu? Era pra gente estar fazendo abdominal e flexão agora, não. Estamos aqui tomando um cafezinho e conversando. Só engordando. Entendeu? Só ganhando peso. Então, assim, eu me sinto privilegiado tendo aula, obviamente, com essas figuras. E aí me resta agradecer. Eu que agradeço. Para os professores. Nem me falaram que aqui, quando eu vim para essa escola, tem uma indicação de uma amiga, eu não sabia para onde. Sim. Não sabia. Eu falei, para onde que eu vou? Aí uma amiga minha da outra escola, ela conhece o Ivan e já deu aula aqui. Educação física, ela também. Aí ela falou, Kelly, o nome dela. Kelly? Não, ela já deu aula anos atrás, não sei quando, em que época. E ela conhece o Ivan, conhece a escola, ela falou, vai, os alunos são bons, a escola é maravilhosa. O Ivan é muito gente boa. Eu moro na Vila Arens, é longe, é uns 26 minutos. De carro, é longe. Tinha a escola perto da minha casa que eu poderia ir a pé. Poderia. Mas eu falei, é uma indicação, eu vou arriscar. Por que não? Por que não, né?
E quando eu cheguei aqui, pô, eu quase fiquei doida. Você viu que eu fiz um monte de coisa. Em um bimestre, eu quis fazer umas par de coisas, quase fiquei doida. Por quê? Porque eu encontrei realmente alunos motivados, prontos para produzir. Nossa, que delícia! A senhora puxou aquele gráfico socioemocional. Todo mundo fez. Todo mundo fez. Eu tenho 2 na bolsa. Eu fiz 2 vezes. Meu Deus. Todo mundo fez. A senhora puxou uma dança. Quem quis fazer, fez. Sim, a senhora puxou um monte de coisinha que foi puxando os alunos. De certo modo, claro. Foi maravilhoso. Mas eu fazia isso lá na outra escola. E eu não tinha esse retorno. Não tinha o mesmo resultado. Não tinha. Era difícil tirar alguma coisa. Por exemplo, vocês dois são do Nordeste, né? A Congada. A Congada. Você já viu? Não viu, né? Acho que eu contei para vocês isso. Da Congada que eu fiz. Nossa, é lindo. Eu acho lindo. É um festival de Pernambuco, se eu não me engano. E eu quis reproduzi-la na outra escola. Sim. E eles iam fazer uma procissão. Okay. E aí eles vão cantando uma ladainha. Nego chorou ao ver... Nego chorou ao ver na beira da praia Nossa Senhora vestida de flores. Mas é uma ladainha, eles vão cantando. E era para eles, a escola é pequenininha, era para fazer um rodopio rapidinho. Sim. E eles não cantavam, foi assim, quase um fiasco. Não chegou a ser um fiasco, mas quase. Não foi um desastre, mas não foi... Então, porque eu fiquei ali empurrando, puxando eles, e eu pus a música, porque eu queria que eles cantassem. Mas aí eu coloquei a música de fundo. Mas eles, tipo, é uma procissão, você sabe que é devagar. Eles saíram meio que correndo, quase que correndo. Deus do céu. E aí eu chego aqui e a coisa anda. Eu já estou montando, já estou lá com as fichas de inscrições do grupo de dança e o grupo de coral. Inclusive, se você tem interesse em participar ou do grupo de dança ou do grupo de coral, procura quem? Professora Adriana. Professora Preenchi Adriana. A fichinha. Quando perguntarem qual Adriana, diga de artes. Adriana Peron. E o grupo de dança vai ser o grupo de dança do Xeledora. Então, os eventos que acontecerem que tiver dança, vai ensaiar para isso. Sim. E o coral, idem. Inclusive, o coral foi sensacional. Foi lindo, foi maravilhoso. Eles estavam pediram um bis. Foi muito bom. E você sabe que quando eles saíram lá para fora, morrendo de vergonha, querendo virar uma avestruz, eu imagino o nervosismo deles. Se coloca no lugar. Só que aí, ouvindo o bis, aqueles que não queriam voltar, pediram, vamos resolver, vamos ver. Só para... Aí, bora lá. E a segunda vez foi tão ou igual melhor quanto a primeira, cara. Sim, e agora, a menina canta muito. A Isabela, da sala de vocês, ela canta muito. A Isabela. Ela canta muito. Vai juntar ela com a Ellen. Vou ver se tem mais gente que cante. Eu precisava de um homem. Um homem que canta? Cante. A senhora consegue achar. Não sou eu, mas a senhora vai conseguir achar. Não olha pra mim. Também. Entendeu? Tá bom. Eu já... A gente tenta, né? Olha, eu já tento, ela faz assim. Ela tentou. Não pode dizer que ela não tentou, mas assim. Exatamente. A senhora quase conseguiu. Pena que... Gaguejo. A senhora sabe que eu sou um... Olha, tá ficando vermelhinho, tadinho. Eu sou um aluno envergonhado. Eita. Inclusive, eu tenho que mandar para a senhora a música lá, o Warriors, né, do Imagine Dragons, que é sensacional. A senhora vai ouvir, a senhora vai gostar, porque ela foge um pouquinho da... Ela não foge não, mas assim, é interessante o jeito que fizeram o coral com ela. Então me manda. Eu vou mandar pra você. A senhora ouve se gostar, porque ela era uma música épica, inspiradora. Eu falei, cara... Já deixa engatilhada que amanhã a gente tem aula de presença. Tranquilo. E é assim... Vocês vão fazer podcast amanhã? Me avise. Sim, senhora. Me avise, porque é a primeira aula nossa. Primeira aula? Perfeito. A gente aparece lá. Sei. Então, assim, senhora, a gente vai gravar com o Robson, ele vai emprestar a câmera dele, ele falou que ele acha que tem uma câmera zona, pra gente deixar... Próximo podcast com qualidade. Qualidade sensacional. Full HD. Isso aí, a gente vai chegar, montar a estrutura, e aí como é com a câmera, o cartão de memória, é uma estrutura diferente, um pouco diferente do que a gente tá habituado, porque essa aí com o celular desse marginal, ele chega em casa, sobe os episódios e me manda já pra gente começar
para ter o conteúdo da... E vocês estão curtindo, né? É Olha, é sensacional. muito bom, professor. Você vou verificar se... Vai lá. rapidinho. Assim, só quem não sabe... Vem cá, vocês colocam onde? Lá no Instagram? YouTube, Instagram coloca e TikTok. Manda depois também. Sim, senhora. Se a O senhora link digitar- do YouTube. Se a senhora digitar Chiledó no Google, é o primeiro canal que aparece. A gente usurpou esse lugar agora. Se digitar Chiledó no Google, é o primeiro que aparece. A gente já tá Eu chegando quero nas... Quantas mil? 3 mil visualizações já. Jura? O episódio do professor Luiz que a gente fez com ele foi um sucesso. O menino Wendel teve câncer, ele veio aqui Eu ouvi vocês falarem. contar. Shorts dele foi muito Sensacional, bom. mais de Episódio 600 visualizações. Só o clipezinho, então assim, emocionante pra caramba a história, um negócio forte. O professor Cleiton disse que mandou pra mãe dele, que tá passando por um momento semelhante, então assim, é incrível. E é o que eu tava falando com os meninos do Grêmio. Parece que é interessante, porque o assunto é o mesmo, bem dizer, que é você fazer algo, você se sentir, como é que fala? Você se sentir participativo, você se sentir incluído, você viver esse momento. Como é o nosso último ano na escola, Vai ficar registrado Todo da mundo, vida exato. da escola e de vocês. a rapaziada quer deixar um legado. Entendeu? Então os meninos, eles E vão fizeram isso. deixar. Isso daqui, professor. Isso. Isso aqui é história, É professor. eterno, pode cair uma bomba em história. onde É amanhã história. estaremos aqui, entendeu? Primeira escola pública a fazer um podcast bilíngue. Sora, nessa mesma cadeira que você está, o professor Roger falou francês, o professor Roger falando inglês, o professor Pedro, professor Eliane falando espanhol. espanhol, botando os meninos para falar espanhol também. Já vai, Sora? Valeu, Valeu, Chico. Vai na paz, vai na sombra, viu? Tranquilo, é nóis. A professora, tá entendendo? Então, assim, é sensacional Tchau. O que o professor Wellington, com essa ideia dele, porque assim, é uma coisa simples, entendeu? Sim. Só que é só você ter vontade de fazer, ter disposição. Tudo é ter vontade e criatividade. Sim. Entendeu? Tudo vocês podem. Vocês perceberam agora que tudo vocês podem? Tudo É só querer. Yes we can, então assim, e isso é um pouquinho, é por isso que eu gosto de relacionar com a sua aula. Na sua aula, ela tem essa filosofia de fazer, entendeu? Sim. É aquela história, você é o protagonista, mas falar isso é muito fácil. É. Como você coloca isso na prática é completamente diferente. E para mim, parte muito do aluno, você ser protagonista, você participar. E para mim, fazendo isso aqui, eu estou deixando um legado interessante. Sim. Porque a gente vai embora da escola. Entendeu? Professor, vamos ficar... Vamos seguir o caminho de vocês. A gente vai seguir a vida. E aí, onde meus primos estudaram, onde eu estudei, formei meu caráter aqui dentro, conversando com os professores e tudo mais, a gente vai deixar esse legado. Os meninos estão participando do Grêmio agora, estão deixando o legado deles, fazendo como é que fala? Fazendo mudanças, tentando correr atrás, entendendo como é o processo, entendeu? Os meninos do Novotec. Aproveitando que você falou sobre legado, é só vocês que estão fazendo isso e o Grêmio? O quê? Podcast? Não, senhora. Tem muitas duplas, na verdade. A gente tem... Tá. Os segundos, os primeiros. O Vitor Mamede. Porque senão, o que eu ia sugerir, para puxar esses que estão no primeiro ano, para ir junto com vocês aprendendo. Claro. É que assim... Mas se eles estão fazendo... Isso, beleza. é que tudo isso aqui é um processo grandioso. Se você entupir de gente, às vezes atrapalha. O que a gente faz? A gente tem as duplas já. A gente tem trio, para a senhora ter noção. Tem 2 trios que entrevistam em inglês. Um do 3º ano, um do 2º. A gente não tem aluno do 1º ano porque... Ainda. Não, mas assim, é porque é aquela história. O 1º ano é uma conversa, entendeu? Às vezes você não consegue desenvolver uma conversa... Mas tem alunos ali do 1º ano que dá para trazer, ensiná-los. Claro. E para eles dar continuidade. É porque é sentar na cadeira, fazer... O próprio Nicolas e Laís, a dupla acho que eles são do 2º ano. No primeiro podcast com eles, assim, não é que assim ninguém assiste, mas assim, é que eu assisto todos, necessariamente. Então, e o deles está no mesmo canal. No mesmo canal, vocês. isso. Tá bom. Eu só não assisti porque... Hoje eu vou assistir. Manda, porque eu vou chegar. Porque todo dia, eu chego da escola, antes de dormir, eu coloco no YouTube, na televisão, e eu assisto no YouTube. É porque eu assisti um cara lá que. Franklin Medrada. Franklin Medrada. Não sei do que se trata. Eu assisto ele. E aí vou assistindo outras coisas também. Porque ele vai comentando sobre vídeos. E ria-se não. Tipo, tem um quadro lá, ria-se não.
é proibido rir, proibido. né? Uma coisa assim. A gente não ri. Mas é vídeos que ele tira da internet e vai comentar sobre esse vídeo. E aí, agora eu vou assistir vocês. Poxa, vou assistir os outros. É legal porque é a nossa realidade, né? O que a gente está vendo. É o professor, é a oportunidade de você conhecer o professor Lucas, de maneira mais profunda, de você conhecer o professor Roger, o professor Wellington, que está dando migué para vir aqui. Apareça. Entendeu? Porque assim... Professor Wellington, ele que fez tudo isso. Ele é responsável por tudo isso aqui, mas ele não vem. Eu falo, professor, vamos gravar uma entrevista, professor? Ele fala, o cara. Eu falo, eu tenho certeza que ele é tímido, é vergonha. Come here, mas assim, come here. Tudo para mim é sensacional, porque às vezes durante a aula, o tempo é pouco, é corrida, a gente não tem a oportunidade de fazer isso. Sentar, conversar um pouco, entender. Tá entendendo? Porque cada professor é uma história única. No dia que você quiser, eu vou dar uma olhada nos horários dele e vou falar para vocês. Se eu tiver de HE, eu entro no mesmo que ele esteja com aula. Eu fico lá tomando conta dos alunos dele para ele vir aqui. Pode deixar. Eu vou ajudar vocês. Eu sou terrível. Imagina que ele vai... Careca testosterona. Cuidado. Scooby-Doo. Você acha que... Eu acho que... Aí o que acontece? Para mim é sensacional, porque cada professor é uma história. Sim. E cada aluno também é uma história. Então, assim, eu enxergo dessa maneira, você trazendo eles aqui, dando a oportunidade, porque não é só a gente que faz entrevista. Você vai ter o Nicolas Elaide, a primeira entrevista, até a última que eles fizeram com o Wendel aqui agora. Você vê uma evolução até socioemocional, pessoal deles mesmo, entendeu? O problema foi que o primeiro episódio foi logo com o professor Cleito. E aí ele se emocionou falando da família, né, de como era. Nossa Senhora! Aí eu tava ali sentado na cadeira, a menina, tipo assim, meio, e o zóio, e eu aqui também, e aí eu falei... Que chororô! Podcast chororô! Cara, foi difícil. Chorocast. Então, assim, professora, pra mim é uma honra ter a senhora aqui com a gente, porque é isso. Eu tô honrada. Pra me sentir escolhida. Que é isso. Vem tudo que é de professor, menos eu. Eu te peço, eu clamo. Venha aqui mais vezes. Venho. Porque quantas vezes vocês me que, chamaram? professor, travou um pouquinho a brincadeira, porque a gente gravou 4 episódios. 2 foram com os mesmos professores. Que aconteceu um desastre na ilha de edição. A gente perdeu os áudios. Perdemos o vídeo também. Entendi. A gente gravou, aí teve que fazer de novo. Tivemos que refazer. A gente gravou 2 com o professor Luiz, só uma foi pro ar, porque foi a que a gente tinha 2 com o professor Roger, que também deu um probleminha, mas esquece, né? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Isso. Então, assim, o ano só acabou de começar, professor. Eu espero que... sim. Tudo isso. Segundo o professor, vai ser até o final esse projeto, isso, né? Então, incrível. Até o último dia de aula a gente vai estar aqui. No último dia. Vocês já chamaram a chefia? Claro. O Rian não. O Ivan. A gente chamou o Ivan, só que o problema... A Bia também, né? Acho que a Bia e o Ivan... Cara, se a Bia e o Ivan vierem juntos, vai ser... não vieram ainda. Ele vai ser um especial de 1 hora de... muita coisa. É difícil, senhora, porque a gente chamou o Ivan e na semana que era para ele ter vindo, ele entrou de férias. E aí ele voltou ontem, né? Hoje, não é? Hoje ele voltou. Hoje é quinta, né? E já cheio de coisa pra fazer. E aí, obviamente, é muita coisa acumulada. A gente tinha até pensado em remarcar para essa semana, mas a gente vai deixar para um futuro para falar. E assim, o Ivan, muita coisa. Assim como o professor, cada sala de aula é outra história completamente, tá entendendo? A escola, cada dia é um dia, cara. Exato. Você tem que lidar com como. É difícil, entendeu? A gente fala que isso aqui é um ecossistema próprio. É um sistema, quase que não um ser vivo, mas... É um ecossistema. É um ecossistema próprio, que cada dia está se moldando, tem coisas diferentes. Vocês não é da época de vocês, tinha uma novela? Quem for velho aí, velho idoso. Não, né? Eu sou velho. Jovem, experiente, um jovem experiente, vai lembrar, não me lembra o nome da novela, mas que tinha o Piscinão de Ramos, que a mulher ia lá nesse Piscinão de Ramos, depois ela vinha contando as fofocas, e dizia que ela gostava de ir no Piscinão de Ramos, porque cada mergulho flecha. Assim é essa escola, cada mergulho flecha. O Piscinão de Ramos é incrível. Aqui é o grande Piscinão de Ramos. Professora, é muita fofoca, é muita coisa. Então, tudo isso aí. Em todo lugar tem. Exatamente. Coloca 5, 6 pessoas juntas. Vai se ter não gerar uma fofoca. fofoca, eu não sei o que gera. Então é gostoso. É na nave espacial também, assim. O que está funcionando pra gente bem foi basicamente isso.
o ano começou, eu pensei, cara, como vai ser? Só que a gente deu, não vou dizer sorte, mas assim, a gente teve essa oportunidade de ter aula com 5... A entrevista é comigo. Agora deixa eu fazer a entrevista com você. Muito bem, cara. Quando vocês descobriram que aqui ia virar PEI, qual foi a sensação? O que passou na cabeça de vocês? Eu desesperei, porque eu já não tive uma boa experiência anteriormente com o ensino integral. Ah, você já foi? Você já teve uma Já, eu passei 6 meses sofrendo bastante para me adaptar. Foi difícil, mas frente ao que eu estou vendo agora, o que eu estou vivendo agora, há 4 ou 5 meses... Cara, não tem diferente do que você... Eu estou gostando do tempo que eu tenho para aproveitar, só que eu não posso trabalhar, infelizmente, e ser chamado de vagabundo não é muito bom, mas não. Agora... Calma, cara. Você não é vagabundo, também, você é um estudante. Também não é terapia, cara. Calma aí. Estudante não é vagabundo. Não, senhora. É uma profissão também. Sim, claro. Neste momento da sua vida, você é estudante. Sim, sua obrigação... Essa é a única obrigação. Se disserem algo fora disso, quem está fora da casinha, quem te disse isso? E você? Professora, esse é o problema. Posso ser julgado pela minha opinião. Pode. Mas eu estou gostando. Mas quando você recebeu a informação? Eu já estudava numa escola PI, só que o formato era um pouco diferente do que é aqui. A gente entrava às 2h e saía às 9h15. O formato... É que antes, o ano passado, era dessa forma. Isso. Era dessa forma, onde eu trabalhava também. A gente entrava, no caso, a gente entrava meio-dia e 15, os alunos 2 e saía às 9h15. Não, 2h15 e saía às 9h15. Esses 30 minutos que colocaram, eu não vou mentir para você, faz uma baita diferença. É mais 30 minutos e é cansativo para ambas as partes, para vocês e para a gente. Uhum. A gente chega aqui meio-dia, porque assim, nós como professores, a nossa manhã passa assim, a gente não tem tempo de muita coisa. Eu almoço 11h30 para poder vir para cá. Você vem com a Maria José? A gente vem. Sério? Mas semana passada, ontem, a partir de ontem, começamos a vir separada. Para ela compensa ela vir direto, porque ela parar lá onde eu moro para poder vir. Enfim, então, a parte da manhã é muito corrido, eu não consigo fazer absolutamente quase nada. Vou dizer nada, alguma coisa a gente faz. Mas, nem loja, é às 9, banco 10. Então, 9h45! Acabou! Professora fazendo hora aí. A gente tem que continuar nossa conversa. Faz uma parte. Professora, a senhora simplesmente é incrível. A gente vai ter essa oportunidade. Eu quero fazer entrevista com vocês. Exatamente, entrevistar a gente. Valeu, imagina, eu que agradeço pelo café. Muito obrigado. Obrigada, meu amor. Prazer conhecer vocês. Prazer conhecê-la de novo. Amei vocês. Obrigado. Amei os alunos dessa escola. Estou amando dar aula para vocês. É isso, eu agradeço. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Mais um episódio sensacional entregue para vocês com a professora Adriana. Uma honra tê-la aqui. E até uma próxima. Tchau.